Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão? Dando sequência aqui, nós vamos para a nossa quarta mensagem, dessa tarde. Nós estávamos em Lucas, capítulo 10, o último texto, a última mensagem. Agora vamos voltar, Lucas mesmo, capítulo 4. Continuando então no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 19. Assim nos fala a palavra de Deus. Aliás, o tema: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Parte 2, porque nessas 1000 vídeos que temos aí no canal, nós já entregamos certamente esta palavra em alguma época aí do ano passado, ou do ano desse ano, não me recordo bem. Tá bom, pessoal? Tem que olhar lá. Parte 2. João 4, 14, 19 fala assim: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Antes de entrar na mensagem em si, eu vou trazer uma palavra para você aqui, antes de falar a introdução, para não perder o fio da meada, como o pessoal fala. Eu te pergunto, o que diz para você essa palavra quando em primeiro lugar, quando Jesus fala a palavra aqui que diz que o Espírito Santo está sobre ele, falando dele mesmo, porque ele abriu a Bíblia ali, falou sobre o rolo, sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Que isso fala alguma coisa para você? A primeira coisa, Jesus veio para curar, veio para libertar, mas a primeira coisa, ele veio para evangelizar os pobres. Já pensou nisso? Quantas vezes você ouviu mensagem aqui? Quantas vezes destacar esse ponto? Ele veio para evangelizar os pobres. Vamos continuar. Então tá, o tema: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, parte 2. Por que essa palavra, pessoal? Por que essa palavra? Essa palavra de Deus chegou até você por qual motivo? Olha bem, Lucas 10:30 é um short que não sei se você vai receber antes ou depois dessa aqui. Muitas vezes antes ou depois, ou às vezes depois. Depende do andamento das coisas, Que lição podemos aprender com a parábola do bom samaritano? Aliás, desculpa aqui. Eu estou aqui meio que querendo fazer a coisa muito rápido. E na verdade é aqui, Para você, Jesus opera hoje ainda, ou o tempo de milagre já passou? Lucas 4:18. Para você, Jesus opera hoje ainda, ou o tempo de milagres já passou? Há algum tempo eu clamava ao Senhor pela segunda mensagem, quando o Senhor me fez ver uma mulher em uma cadeira de rodas. Ela se esforçava para abrir uma porta. No momento em que eu me levantava para ajudá-la, passou a visão. Logo a seguir, veio a mim da parte do Senhor essa palavra de Deus: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. O Senhor Jesus veio a esse mundo com uma missão determinada de antemão pelo Pai. Notamos através dos 4 evangelhos que Jesus foi usado principalmente para operar de diversas maneiras, mas a sua missão principal era para ensinar os homens o caminho da salvação, correto, pessoal? Onde ele estava, abria a sua boca para ensinar primeiro os seus discípulos, depois os religiosos e por último as autoridades, as multidões, Era os discípulos, que era o alvo principal dele, preparar os discípulos para poder dar continuidade na obra dele, você sabe disso. Depois, os religiosos, que ele estava contestando os fariseus e os escribas constantemente. E por último, as multidões, que onde ele ia, diz a Bíblia que era multidão seguia Jesus. Mas era muito procurado por pessoas que vinham até ele com seus enfermos, e diz a Bíblia que ele curava todos. Já viu essa expressão? Viu os enfermos e ele curava todos, sem exceção. Colocava as mãos
endemoniado, cego, mudo, aleijado, fosse o que fosse o problema. Aquela mulher encurvada. Um dia eu passei aqui, hoje mesmo, meu Deus, vi um homem andando bem, eu lembrei, Jesus curou uma mulher encurvada. Há aqueles que dizem que esse milagre já passou. Milagres, línguas estranhas, Pentecostes, uma vez só acabou. Histórico, um fato histórico. Diz assim, né? Você sabe disso, né? Mas nós acreditamos que Jesus opera hoje ainda. Pessoal, sabe por que Jesus veio para evangelizar os pobres e não os ricos? Hoje eu estava preparando mensagem sobre uma palavra que eu vou te entregar aqui. Não sei se você vai achar correto ou não, mas presta atenção. Porque de forma geral, os ricos, eles se acham autossuficientes. Eles pensam que não precisam de nada. Se julgam maiores, já viu? Não é regra geral, mas boa parte. Eles são autossuficientes, eles pensam que não precisam de nada, se julgam maiores, mais importantes do que as outras pessoas. E até ouvi uma palavra de uma celebridade aí, que até entreguei uma revelação um dia desse, você deve ter recebido, espero que você compartilhou com ele. Pedi para jogar essa mensagem bem longe, tanto short como à noite. Entreguei aí um dia desse, que ele falou uma palavra interessante, que eu não tinha ouvido de ninguém. Esse camarada é sábio, ele é inteligente. Sabe o que ele falou? Ele falou que pessoas igual ele, que ele é rico, né? Não esconde isso. Ele já foi pequeno, começou pobre, foi pobre, nasceu em berço de ouro. Ele foi pequeno, batalhou para chegar onde chegou. Ele fala que o rico nem de governo precisa. Já viu isso? E é verdade. Precisa de governo para quê? Precisa de governo? Tem tudo, né? Então, é por isso que Jesus evangeliza aqui os pobres, porque os pobres são necessitados, são pessoas, em geral, são pessoas mais simples, são pessoas que precisam sempre estar dependendo de Deus. Às vezes tem trabalho, às vezes não tem, às vezes falta uma coisa, às vezes não tem a casa morar, pura para aqui, quando já aconteceu comigo, pura para aqui. Eu gosto de falar que, não sei se eu já falei aqui no canal, que quando eu saí de Guarapari, Espírito Santo, uma cidade aqui até famosa, né, praia, litoral aqui do Espírito Santo, para cá, faz uns 24 anos, eu morei aqui de aluguel em média de 5 a 6 meses. A gente mudava de cada 6 meses. Igual cigano. Lógico, estava numa casa, pagava aluguel mesmo, se viola melhor. Moramos em 5 a 6 casas. 5 casas, em média de 6 meses cada uma, quando estávamos aqui. Então, uma pessoa que é necessitada, às vezes não tem a casa morar ainda, hoje, graças a Deus, deu a nossa, um milagre Deus fez, eu reconheço isso. Então é a pessoa que é necessitada de buscar. Agora o rico, ele acha que, é por isso que Jesus falou. Quando Jesus falou que é mais fácil o rico passar no fundo da agulha, o camelo passar no fundo da agulha que um rico se salvar, é por causa disso. É lógico que não é aquela agulha aí, tem outra história aí, né? Mas era difícil o camelo passar no fundo da agulha, era um lugar bem apertado, ele tinha que envergar toda a dificuldade de passar. Já era feito para botar dificuldade mesmo. E Jesus usou essa figura. Mas é difícil por isso, porque ele não tem necessidade de quase nada, ele tem quase tudo. Agora o pobre não, o pobre precisa. Por isso que você vê as igrejas em periferia, muitas vezes prospera mais por conta disso. O evangelho, que é o evangelho de salvação, não é o evangelho de prosperidade, que você vê essas casas cheias, assim, é outra história, né? Mas o evangelho mesmo de salvação, que só por ouvir a palavra se converter, você vê que prospera mais em bairros simples, né, pessoal? Então tá, é isso aí, né? Então, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus aqui fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Então Jesus veio para salvar os pobres. Se você é pequeno e pobre, glorifica a Deus por isso, que Jesus veio primeiramente para os pobres. Para quê? Para transformar a sua vida, para mudar a sua história, fazer de você uma nova criatura, mostrar para você que a alegria verdadeira não é das coisas dessa vida. A alegria é conhecer Jesus, é estar aos pés de Jesus. Como eu fiz esse canal aqui, pessoal, não caiu de paraquedas, pessoal. Esse canal tem uma história. Eu vou até fazer uma correção aqui. Teve um vídeo que eu gravei, depois eu estava ouvindo, que eu ouço depois, né? Para fazer a descrição da mensagem, eu tenho que ouvir várias vezes. Aí eu percebi que em uma gravação eu coloquei que o canal tem 6 anos. Mas olha bem, não é 6 anos, são 2. Mas para falar a verdade, no projeto de Deus já era 6 anos. Porque quando ele foi aberto em 2 anos, já tinha promessa de Deus há 4 anos atrás. Então eu errei, mas acertei.
pessoal. Esse canal foi uma orientação de Deus, pessoal. É por isso que está tendo dificuldade que você está tendo aí. Eu não, nem fala aqui que é choradeira. Você deve estar observando a dificuldade que nós estamos tendo para poder deixar ele deslanchar. Porque é de Deus, pessoal, esse canal. Pessoal, entende? Então, foi dado o livro, o Espírito Santo sobre mim, e vos digo para evangelizar os pobres. E enviou-me a curar os quebrantados de coração, pessoal. Jesus veio para isso. Veio para curar os quebrantados de coração. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Está preso, cativo pelos problemas dessa vida. Situações, está preso aí numa situação, numa casa, não vê saída, amarrada. Jesus veio para libertar você desse cativeiro, para restaurar a vista dos cegos. Que cego? Cego fisicamente. Igual o cidadão vem aqui, que a gente já tem na casa aqui, e fala, olha, Jesus pode curar você e te dar, fazer você ver, se você crê. Aí ele acha graça e tal. Pode, você crê. Se você crê, verá a glória de Deus, meu amigo. Por liberdade aos oprimidos. Quem está oprimido, ele traz libertação, ele traz alegria. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou o dia aceitável do Senhor também, como é falado. Que o dia do Senhor, que será um dia diferente de todos, que eu estou aguardando, espero que você esteja aguardando também. O dia do Senhor. Maravilhoso e terrível, maravilhoso para quem está perto do Senhor. Por isso que eu digo aqui, busque o Senhor, não seja só um crente de nome, mas um crente de verdade, que vive aos pés do Senhor, que conhece o Senhor, que ouve a sua voz, que ande com Ele, como diz a palavra lá de Enoque, e andou Enoque com Deus, e Deus para si o levou. Não está nem pensando em falar isso, ó. Enoque andou com Deus, fez o quê? E Deus para si o tomou. Seja um homem dessa forma, para que você seja preparado para quê? Para o dia do Senhor, que está próximo. Os sinais estão aí. Maravilhoso se você estiver com o Senhor, mas terrível se não estiver com o Senhor. Vai ser terrível. Vai ser um dia de dor, de choro, de angústia. O casal, aquele que é cristão, o camarada subiu, a mulher vai ficar chorando e vice-versa. A mulher é um servo de Deus de oração, fiel. O homem não conhece Deus. Quando ele subir, ela vai ficar ali. Ela subir, ele vai ficar ali, desesperado. Meu Deus, aconteceu. Então se prepare, vamos nos preparar, pessoal. O Espírito do Senhor é sobre mim. E quando eu me dou essa palavra, eu quero encerrar aqui com essa palavrinha para você, ó. Deus falou no meu coração. O Espírito do Senhor está sobre você também. E você foi ungido por Deus para quê? Para evangelizar os pobres, para curar, para libertar. Essa unção, se você é um convertido, batizado com o Espírito Santo, se não tem, busca, você vai ter essa mesma unção que estava sobre Jesus, e vai ser uma bênção nas mãos de Jesus, para realizar obras, para salvar vidas, para curar vidas, para manifestar o poder e a glória de Deus. Amém, pessoal? Então, ó, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, tá? Nos ajude aí. Vai te custar o que você dar o seu like, dar o seu comentário, compartilhar. Quantos grupos você faz parte? Compartilhe com os grupos também, leva a mensagem de Deus na frente, tá bom? Pai do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos, uma boa tarde.